Fala galera, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito das forças internas ou forças de contato que atuam entre corpos, sistemas de corpos, certo? Então eu preparei um exemplo aqui para vocês, mas antes de resolver o exercício, roda a vinheta. Bom, então vamos à leitura do enunciado que diz o seguinte: considere que dois corpos A e B, cujas características são expressas no quadro a seguir, estão inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Então segue aí para vocês aí os dados dos corpos A e B na tabela. Suponha que uma força F de módulo igual a 360 newtons atua sobre o corpo A, conforme ilustra a figura. Diante do exposto, efetue o que se pede. Letra A. Verifique se o conjunto entra em movimento. Letra B. Qual é o módulo da aceleração resultante do conjunto? Letra C. Calcule a intensidade da força de contato entre os corpos A e B. Pessoal, então a primeira coisa a gente expressar então aquelas informações que a gente já sabe. Vamos adotar aqui nesse exercício G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos aí o corpo A e o corpo B. Se eles estão em superfícies planas e horizontais, não tem nada acima desses corpos, nenhuma outra força inclinada com uma componente vertical, nós já podemos indicar os valores dos respectivos pesos e intensidades de forças normais desses corpos. Então olha só, o corpo A ele tem a massa de 20 kg, né? Coloquei os dados da tabela aqui para ajudar na resolução do exercício. Então olha só, submetido a um campo gravitacional de intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado, P igual a m vezes g, né? Nós temos então que o peso do corpo A ele possui módulo de 200 newtons. De modo análogo, o peso do corpo B, m vezes g, ele vai corresponder aí então também a massa do B é 30 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, tem módulo então de 300 newtons. Muito bem, já sabemos aí o peso de cada um. Galera, como eles estão em contato com a superfície, com o solo impede que esses corpos eles caiam. Se o solo impede que esses corpos caiam, o que a gente pode dizer? Surge então, devido a esse contato com a superfície horizontal, uma força normal. Essa força normal é perpendicular à superfície, nesse caso, perpendicular à direção horizontal, ela vai ser dirigida para cima. Então olha só, nós podemos apontar aqui o sentido da força normal. Então o normal do corpo A está cancelando com o peso, portanto ela também vale 200 newtons, posso colocar aqui 200 newtons, né? E a normal do corpo B, ela também está cancelando esse peso B. Ela está equilibrando, na verdade, esse peso, de modo que o corpo nem sobe nem desce. Então aqui agora a normal do corpo B é 300 newtons. Professor, por que essa preocupação com a identificação da força normal? Porque nós precisamos achar a força de destaque de cada um dos corpos, do corpo A e do corpo B. Lembra que a força de destaque ela é definida pelo coeficiente de atrito estático máximo, nós temos aqui dos corpos A e B, 0,8 e 0,6 respectivamente, e essa força então ela é definida por μe máximo vezes o módulo da força normal. Então não adianta saber o μ se a gente não souber a força normal, a gente não sai do lugar. Mas professor, qual que é a ideia? Por que a necessidade então mesmo de descobrir a intensidade dessa força de destaque? Veja, nós precisamos entender se essa força de 360 newtons ela é suficientemente intensa a ponto de retirar o conjunto dos blocos A e B do estado inicial de repouso. Para isso nós temos que verificar se essa é a única força tratora no exercício, se essa força é maior do que a força de destaque total, dada pelas duas forças então de atrito estático máximo de cada bloco. Pessoal, então olha só, a força de atrito estático máximo, que eu estou chamando aqui de força de destaque, então sobre o corpo A, vamos lá, ó, ela vai ser definida por o μe máximo agora do corpo A, vezes a normal do corpo A. Nós vamos calcular essa força, ela vai resultar em μA, que vale, veja, é o estático máximo, né, do corpo A, 0,8. 0,8 vezes a normal A, ela vale 200 newtons. Então essa força de atrito
estático máximo, também chamada de força de destaque, é a mínima força que deveria agir somente sobre o corpo A para entrar ele em movimento. Agora, nós podemos pensar no 360 isoladamente? Não, porque nós temos um conjunto aqui, então temos que pensar na ideia de todo. Vamos lá então, essa força vai dar 160 newtons. Vamos guardar essa informação e fazer o mesmo agora para o bloco B. Veja, a força de destaque do bloco B vai ser o μe máximo do bloco B. Aqui eu só estou denotando por μe mesmo, você já entendeu o que é o máximo. O coeficiente de atrito estático, lembra, ele é variável do valor mínimo até o valor máximo, vezes a normal de qual corpo que nós estamos pensando? O corpo B. Então não é mais 200, e sim 300 newtons. Vamos lá, essa força então de destaque sobre o corpo B, a mínima necessária para retirá-lo do estado de repouso, se fosse individualmente, seria 0,6 vezes 300, certo? A multiplicação aqui resulta em uma força de destaque de quanto, galera? Vamos lá, ela vai dar então 180 newtons. Agora que nós temos as duas forças de destaque, nós podemos somar, faltou um desenho aqui, né? Nós podemos somar essas duas forças de destaque. Se você somar 160 com 180, nós temos uma força de destaque total, dá para se dizer assim, de 340 newtons. Veja, 340 newtons é menor do que a intensidade da força tratora. Então a força tratora de 360 newtons, ela é sim maior do que a soma das forças de destaque, portanto o sistema entra em movimento. Então eu posso até colocar aqui para vocês, ó, como a força tratora, né, força F, ela é maior do que a força de destaque total, vou colocar assim, ó, total, certo? Então, o conjunto entra em movimento. Só, mas que movimento que nós estamos falando? Estamos falando sobre deslizamento, escorregamento do conjunto AB sobre a superfície. Então agora, quais são as forças de atrito que efetivamente atuam sobre os blocos A e B a partir do instante que eles entram em movimento? As forças de atrito cinético. Portanto, em resposta ao item A deste exercício, sim, os corpos eles entram em movimento, pois a força tratora F é maior do que a soma das forças de destaque. Portanto, ela consegue vencer aí as forças de atrito estático máximo, conjunto entra em movimento. Bom, uma vez que nós já determinamos que o conjunto entra em movimento, vamos responder ao item B do exercício proposto, em que nós temos que determinar a aceleração resultante do conjunto. Nós poderíamos fazer esse exercício usando uma série de sistemas de equações, o que acaba inviabilizando um pouco o cálculo e aumentando inclusive alguma potencialidade de erros aí. Eu preparei uma dica então para vocês, que a gente vai considerar o conjunto AB como um corpo só, o que acaba facilitando muito o processo de cálculo. Nós precisamos achar a força de atrito cinético total que atua nesse conjunto aí. Vamos lá. A força de atrito cinético sobre o corpo A, ela vai ser μCA vezes a normal A. Então, unidos desses valores agora, da tabela e do cálculo da força normal, nós temos que o μCA, veja, o coeficiente cinético do corpo A, ele vale 0,75 vezes a normal A, 200. Pessoal, 0,75, 3/4 da unidade, dividir 200 por 4 vezes 3, a resposta vai dar aí 150 newtons. Fazer o mesmo agora para o corpo B. A força de atrito cinético sobre o corpo B, FAT cinético sobre o corpo B, ela é dada por μc do corpo B vezes a normal NB. Então essa força de atrito cinético do corpo B, ela, ó, o μc agora ela vale 0,5. Pessoal, 0,5 vezes a normal B, veja, já tínhamos obtido ela no início da resolução do exercício, a normal está equilibrando o peso, portanto 300 nesse caso.
força de atrito cinético sobre o corpo B, ela vai ser de 150 newtons também. Ah, professor, então sempre nesse tipo de exercício vão ser iguais as forças de atrito? Gente, isso aqui é mera coincidência. Acabou dando certo de ser iguais, mas não necessariamente que isso é uma regularidade. Bom, então uma vez que nós podemos considerar essas forças de atrito atuando em oposição ao deslizamento do conjunto, ou seja, se o conjunto tende a se mover para a direita, essas forças de atrito elas vão apontar para a esquerda, em oposição à tendência de movimento, deslizamento. Agora que nós já obtemos essas forças aí de atrito cinético, nós podemos então calcular a força de atrito cinético total sobre esse conjunto. Pessoal, 150 de um mais 150 de outro, nós temos uma força de atrito total cinético, né, de 300 newtons. Isso facilita então para que nós consigamos calcular a aceleração resultante. Olha só, então a ideia é bastante simples. Eu vou considerar o sistema de corpos AB, certo? Uma vez que os pesos e as normais já se cancelaram, eu vou omiti-los então na nossa representação do diagrama de força sobre o conjunto, importante lembrar isso. Nós temos o seguinte, em oposição ao sentido de movimento, uma força de atrito cinético total de 300 newtons, está aqui, certo? E nós temos uma força tratora F sobre o conjunto AB, uma intensidade F de 360 newtons, como exposto aí no nosso enunciado. Bom, eu sei que a massa total desse conjunto, ela pode ser definida como a soma das massas, 20 mais 30, 50 kg. Galera, olha só, a força resultante sobre esse sistema, ela vai ser, veja, 360 vence a força de atrito, né? Então ela é maior, ela vai estar a favor então da força resultante. Então 360, o valor da força F, menos a força de atrito cinético total, que a gente sabe que ela é a soma das forças de atrito. Então eu vou calcular como força resultante e eu vou obter o seguinte, 360 menos 300, lembra menos porque elas estão em sentidos opostos, né? Então a força resultante, ela dá 60 newtons. Galera, agora que eu tenho o valor da força resultante, eu posso usar a expressão da segunda lei de Newton, definida também como princípio fundamental da dinâmica, e calcular essa aceleração. Então nós temos o seguinte, da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração resultante do sistema. Sabemos que podemos usar essa expressão, caso particular, em que a massa ela é invariante no tempo. O que é massa? É a massa total desse conjunto AB que nós estamos observando. Então, olha só, é 60 igual a massa que é 50 kg vezes a aceleração. Pessoal, o 50 multiplica a aceleração no segundo membro, ele passa a dividir no primeiro. De modo que 60 por 50 é igual ao módulo da aceleração resultante, que dá 1,2 metros por segundo ao quadrado e fechou, né? Nós temos aí então o valor da nossa aceleração resultante. Com isso nós concluímos o item B. E é muito importante conhecer isso aqui porque nós vamos precisar para saber aí o valor da força de contato entre os corpos A e B. Esse item C ele poderia ser resolvido de diversas maneiras. Eu vou resolver utilizando o conceito de diagrama de forças, aliado aí à ideia da terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, e a gente vai resolver para os dois corpos, A e B. Tanto faz qual você vai escolher, você vai perceber que o resultado ele tem que ser o mesmo. Muito bem, então aqui eu representei o corpo A e veja, todas as forças que estão sendo exercidas sobre ele, as forças que ele está sofrendo a ação. Olha, a normal sobre o corpo A, vou colocar aqui uma asinha, né? A normal sobre o corpo A, ela está cancelando então com o peso A. Então elas não vão entrar aqui nas forças resultantes. Você concorda então que devido a essa força, vencer o atrito e tudo que a gente já verificou, o corpo A ele vai ser acelerado, ele vai ter uma força resultante que aponta para a direita. Bom, então da somatória das forças resultantes, quem são essas forças? A força F, a força de atrito sobre o corpo A agora, né? E quem mais? Galera, essa força de contato.
Professor, por que essa força de contato contra o corpo B, ela está apontada então para a esquerda? Veja, o corpo A está sendo empurrado pela força F, certo? Agora olha só, o corpo A ele encontra imediatamente à sua frente o corpo B. O corpo B ele atua como se fosse uma resistência, uma dificuldade que impede que ele avance mais facilmente. Portanto, assim como o A empurra o B, força de ação. Como reação, o B empurra o A no sentido contrário. Por isso essa força aparece aqui dirigida então na direção horizontal com sentido para a esquerda. Bom, então olhando para essa força resultante, que está a favor dela a força F, então veja, força resultante agora sobre o corpo A vai ser igual a força F. Aí, força de atrito está ao contrário, ela está oposta, menos a força de atrito cinético sobre o corpo A, menos, por que menos, professor? Porque ela também está no sentido contrário, ela está para a esquerda, certo? Essa força de contato. Pessoal, então da segunda lei de Newton para o corpo A, nós temos que a força resultante sobre o corpo A é a massa do próprio corpo A vezes a aceleração resultante do sistema. Isso aqui dá, a massa do A era então 20 kg, vezes 1,2 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração do sistema. Isso aqui resulta em 24 newtons. Então a força resultante sobre o A, ela é 24 igual a força F, galera, 360 newtons, menos a força de atrito, que era 150, menos essa força de contato. Esse FC está negativo, vou passar para o primeiro membro somando, e o 24 subtraindo para o segundo. Então vai ficar força de contato igual, galera, 360 menos 150 dá 210, menos, estava positivo aqui, né, menos 24. A força de contato exercida pelo corpo B sobre o corpo A, ela resulta em 186 newtons. Você vai perceber que fazer para o corpo B, a gente vai chegar no mesmo resultado. O que vai mudar na prática? O sentido dessa força de contato. Lembra, ação e reação. As forças elas agem aos pares, elas atuam na mesma direção, certo? Com a mesma intensidade, nesse caso 186 newtons, mas com sentidos contrários. Pessoal, uma vez que nós fizemos então o diagrama de forças para o corpo A e nós determinamos então para ele que o valor dessa força de contato entre os corpos A e B ela seria de 186 newtons, se nós escolhêssemos fazer para o corpo B o diagrama de forças, isso aqui funciona como uma prova real. O resultado deveria ser o mesmo. Bom, repare que a força normal B ela cancelou com o peso B e sobraram como forças resultantes a força de contato. Lembra agora o corpo A que está empurrando o corpo B, por isso que ela aparece essa força de contato dirigida para a direita, enquanto que a força de atrito cinético ela se opõe ao sentido de escorregamento sobre a superfície. Como essa força de contato ela está a favor da força resultante, nós temos então que a força resultante agora sobre o corpo B, ela é expressa por força de contato menos a força de atrito cinético sobre o corpo B. Pessoal, da segunda lei de Newton, nós sabemos aqui que força resultante, sobre o corpo B vai ser a massa do corpo B vezes a aceleração resultante do sistema. Temos aí que a massa do corpo B, ela vale 30 kg, vezes a aceleração é 1,2. Essa força resultante aí, ela vai dar uma força de 36 newtons. Então nós temos aqui 36 igual a força de contato que nós queremos descobrir, menos a força de atrito. A força de atrito nós sabíamos que ela era 150 newtons. O menos 150 no segundo membro passa para o primeiro como mais. Inverte a operação, se é uma subtração passa a somar. Vai ficar 36 mais 150 é igual ao módulo dessa força de contato, portanto 186 newtons, como esperávamos que fosse. Espero que tenha entendido, galera. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! E olha só, então veja bem.
Eu poderia começar resolvendo usando o corpo P ou o corpo A, que eu escolhi fazer pelo... Pessoal, pessoal,